Bem-vindos, meus amigos. Nesta videoaula eu vou estar falando sobre Excel, certo? Antes de dar continuidade, peço para você curtir, para você se inscrever e para você compartilhar. Também peço que você chame o pessoal conhecido para dar uma prestigiada no canal, tá? E se der também, por que não, o apoia-se, ok? Então vamos lá. Eu vou começar explicando o Excel como se você, usuário, nunca tivesse visto o programa, certo? Eu vou partir da suposição que você já tem o Excel instalado, mas lembrando, eu estou fazendo como se você nunca tivesse visto o Excel. Então eu vou explicar tudo desde o início, tá? Aqui a gente tem a interface do programa, certo? A gente vai falar hoje sobre esta página inicial, tá? E como a gente vai trabalhar com ela e o que ela vai disponibilizar para a gente, certo? Também vou explicar o conceito das células e algumas coisas que o pessoal costuma fazer assim e como voltar atrás com isso, certo? Então vamos lá. Aqui a gente tem a página inicial do Excel. A página inicial ela mostra para nós, tá? Ela nos apresenta todas as principais funções rápidas que você vai utilizar dentro do programa relacionado ao que você está fazendo, tá? A questão da área de transferência, certo? Que é o copia e cola. Você copia algum material, você cola, você vai ter as opções relacionadas a esta função de copiar, colar, recortar aqui em cima, tá? A formatação como se fosse o próprio Word, né? Na verdade ele segue o mesmo padrão, onde a fonte, tamanho de fonte, aumentar, diminuir, os negritos, itálicos e sublinhados. Diferente da formatação padrão de texto que vai ter no Word, aqui a gente tem a formatação das bordas, tá? Colorização de preenchimento e colorização de texto, certo? Seguindo o alinhamento, tá? Topo centralizado, base, esquerda, centralizado, direita, recuo, avanço, orientação de texto, quebra de texto automático, mesclar e centralizar. Você pode ver que sempre onde tem este triângulozinho aqui, ó, ele tem mais opções, tá? Então aqui a minha opção mesclar e centralizar. Se eu vir aqui no canto, ele vai me ter outras opções relacionadas a mesclar. Ó. Mesclar, centralizar, mesclar através, mesclar células, desfazer mesclagem de células. O interessante também do aplicativo, do programa, é que se você deixar o mouse alguns segundos sobre, ele vai mostrar uma prévia do que está sendo feito ali, ó. Mesclar através mescla células selecionadas na mesma linha em uma única célula grande, tá? Mesclar células, mescla células selecionadas em uma única célula grande. Certo? Tem diferença? Tem diferença na hora que a gente estiver construindo um gráfico, uma tabela, eu vou mostrar para vocês, tá? Geral, essa parte aqui, como já diz aqui, ela faz menção, ela trabalha com a parte numérica, tá? Então qualquer parte onde você vai ter números ou textos, você pode estar trabalhando aqui. Você precisa valor monetário, você precisa data, você precisa porcentagem. Isso tudo você vai atribuir à célula mexendo aqui, tá? Então vamos supor que na célula eu precise algo relacionado a contábil, a moeda, a data, a hora, porcentagem, fração. Posso também fazer outros tipos de formatos, tá? Ou se simplesmente é uma célula que vai receber texto, tá? Então eu atribuo aqui essas opções, certo? Essa parte aqui é um pouco mais avançada, digamos assim, porque trabalha com os estilos, tá? Essa parte aqui eu vou inserir, excluir, formatar as linhas, as colunas, as células em si. Aqui quando eu clico no triângulozinho, ele já vai mostrar para mim as opções, ó. Insiro células, insiro linhas, insiro colunas, tá? Insiro uma planilha. Então esta parte aqui do estilo, que tem as formatações condicionais, onde a gente pode criar novas regras,
pode gerenciar as regras que futuramente eu vou estar explicando como funcionam, tá? A gente vai deixar para um vídeo só para elas, certo? Porque elas são um pouquinho mais, eu não diria complexo, tá? Mas no tempo de vídeo que eu estou destinando, é interessante que tenha um só para elas. Aqui nós temos as autossomas, tá? A gente chama de autossoma porque o base é a soma aqui, mas se você for no canto, ele vai ter ali, ó, média, contar, máximo, mínimo. Você pode atribuir mais funções, tá? Mas o botão o pessoal chama de autossoma, tá? Poderia chamar de automédio, aí ele faria uma média, certo? Mas o base é o soma. Deixa eu clicar ali que ele está reclamando que eu não tenho nada ali dentro. Essa questão aqui do preencher, também quando a gente tiver com a tabela criada, quando a gente estiver utilizando, eu vou mostrar para vocês. Esta borracha aqui, eu não comentei ainda sobre as células, mas é a única coisa que apaga realmente a célula, tá? Que ela vai excluir todo o conteúdo na questão de formatação, comentário, fórmulas, ela realmente apaga tudo, tá? Classificação e localização, certo? O que a gente tem que entender, o Excel, ele, apesar de estar mostrando para nós essa interface, ele aparentemente não existe de forma, uh, eu vou dizer física, mas é na questão, se você imprimir agora, ele não vai sair esta grade, tá? Isso aqui não existe. Isso aí pro Excel são endereços, tá? São células que contêm um endereço próprio. Cada uma delas, tá, vai ter o seu próprio endereço. E como é que a gente identifica esse endereço? É muito fácil. É como se fosse uma batalha naval, tá? Primeiro vem a letra e depois vem o número. Nunca antes, tá? Nunca vem número e letra. A gente sempre vai ter a letra e o número. Então, se houver aqui, esta célula se chama A1, certo? E nós temos muitas células? Sim, é uma infinidade de células, há mais de 1 milhão se eu não estiver enganado. Na dúvida, você pressiona Ctrl e a seta para baixo, você vai ver a quantidade de células que nós temos na questão aqui, ó. E a questão da letra, ó, Ctrl para o lado, então ela vai até a XFD 1.048.576 células, se eu não estiver enganado, tá? Isso é relevante? Não, é só para mostrar que tem bastante coisa que a gente pode fazer tudo numa só planilha, tá? O que não é o caso, o pessoal costuma abrir várias planilhas de acordo com o que necessita. Vamos lá, então, o que a gente faz? A gente tem o endereço da própria célula, tá? Cada célula tem um endereço, certo? Mas ela é vazia, ela só sabe que ela existe se eu for necessitar da célula. Então, E6, eu sei que esta célula aqui. F8, você pode ver que à medida que você vai clicando na célula, se você olhar acima, ó, ela já diz, ela já deixa em destaque, tá? Eu selecionei 3 células diferentes, então aqui você pode ver, ó, E4, G9 e I7, tá? Questão da seleção. Existe a seleção convencional, que é clicar, se manter pressionado no botão e arrastar. Existe a seleção que você clica na célula desejada, pressiona Shift e clica em outro local, ele faz a seleção de todo o conteúdo desde o inicial até o ponto final, tá? E existe a seleção com Ctrl pressionado, que você vai selecionar células distintas, tá? Isso é como se fosse em qualquer outro lugar a princípio, tá? Certo? A questão de seleção. Bom, vamos fazer a primeira parte, tá? Parte da área de transferência, quais são as opções? Não é só copiar, colar e recortar? Não, existem outras coisas, tá? Que outras coisas? Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Pegar alguma informação que tem no hiperlink. Aqui.
copiei alguma informação que eu necessite de um site. Estou fazendo uma planilha, uma tabela, um gráfico e eu preciso inserir informações. Então eu vou na minha fonte, copio, venho aqui e colo, certo? Quando eu colo, você vai ver como ele está reagindo com relação ao que eu copiei, tá? Como eu copiei de uma fonte externa, e esta fonte externa era um hiperlink, era um link que levava para algum local, ele vem com a formatação da onde eu copiei. Mas aqui é uma planilha, aqui você precisa que isso seja convertido em texto, tá? Eu simplesmente copiei lá e colei aqui, Ctrl C, Ctrl V. Olha o jeito que tá, certo? Você pode perceber que aqui ele está passando o espaço predestinado à minha célula, certo? A gente já vai falar sobre isso também, mas o que a gente está falando agora é a opção da área de transferência, tá? Se eu copiei, colei e não mexi em mais nada, você vai ver que aqui no canto, ó, ele está aparecendo esta caixinha escrito Ctrl, tá? Se eu vir aqui no cantinho dela, ó, eu tenho as opções de colagem. Eu posso manter a formatação ou eu posso apagar a formatação. Se eu clicar aqui, ele retira toda a formatação que ele trouxe de fora do meu documento e transforma em texto normal. Agora é um texto. Então muitas vezes você copia algo de fora da sua planilha e você precisa daqueles dados, mas ele vem com a fonte diferente, com um tamanho diferente, vem com um hiperlink, ele pega a formatação da onde você copiou. Você precisa retirar essa formatação para colocar a sua formatação, tá? Você simplesmente faz isso, copia, cola, já pode fazer isso por aqui mesmo, tá? Mas se por acaso, tá, você não tem essa parte aqui habilitada, ou se foi fazer outra coisa e esqueceu de fazer na hora, certo? Nós temos todas as opções aqui, tá? Então se por acaso você deixa eu copiar de novo, vamos lá. Então eu copiei, colei, fui fazer outra coisa, tá? Sumiu, certo? Saiu da minha área de transferência, ele já está aqui, ó. Se eu levar o mouse em cima, você vai ver que ele já está fazendo a mãozinha representando o hiperlink, mas eu quero formatar isso aqui, ou eu quero tirar só o hiperlink. Botão direito em cima da célula, tá? Ele vai ter as opções aqui, ó. Opção de colagem, é a mesma opção que a gente viu lá. A gente pode limpar, ou a gente pode só remover o hiperlink aqui, tá? Mas se inserir um texto, ou tenho minha tabela numérica e ele está passando da minha célula, tá? A gente tem duas formas de fazer a correção disso, certo? Ou você faz a célula se adequar ao tamanho do texto, ou você usa uma quebra de texto, certo? Quero que a célula fique do tamanho do texto. Não tem problema, você só vem aqui entre as células que você inseriu o texto, tá? Você vai ver que ele fez um desenho diferente. Dá dois cliques em cima, ele faz automaticamente a adequação, tá? Aí você pensa, não, mas está muito estranho assim, isso tá ficando muito grande, vai ser fora da média de impressão, vai ficar feio. Pode ter diversos motivos para não querer assim, certo? Então você faz o que? Seleciona a célula e você vem em quebra de texto automático, tá? O que ele fez? Ele pegou, em vez de fazer esta adequação na parte horizontal, ele fez na parte vertical, tá? Mas tá feio. É claro que uma vez que você fez isso, você vai ter que mexer no alinhamento. Se você quiser centralizado, se você quiser que fique mais alto, menor, você pode mexer tudo
Nessa formatação de células aqui é um dos estilos que eu vou explicar futuramente, tá? Então, ó, centralizei tanto entre topo, base e entre topo, meio e base, tá? Como esquerda e direita. Então, duas formas, certo? Deixa eu pegar aqui do lado. Tirei a quebra automática e mas não quero mais. Simplesmente então você seleciona a célula que está e remove a quebra automática que você fez, certo? Aí você me perguntou, mas embaixo tem quebra automática. Tem, mas como em cima ele adequou ao tamanho do texto, embaixo ele não reconhece quebra, a não ser que você continue escrevendo. Aí ele não vai deixar passar além do que foi feito aqui, tá? E vai começar com a quebra. Isso tudo que eu estou fazendo, eu estou só demonstrando ali essa questão de alinhamento e tudo mais, tá? Básico, Ctrl Z sempre vai voltar, tá, pessoal? Então ali os alinhamentos, tá? A parte da fonte, é como se fosse a parte do Word mesmo, tá? Aqui eu escolho o tipo da fonte, o tamanho da fonte, certo? Se eu quero ela maior, se eu quero ela menor, negrito, itálico, sublinhado, a cor do fundo da célula, o preenchimento, e a cor da fonte, tá? Então esse é o básico, não tem erro. Alinhamentos, eu posso alinhar pelo topo, eu posso alinhar pelo centro, eu posso alinhar pela base. Você vai sentir a diferença desse alinhamento quando você fizer uma quebra de texto, tá? Porque aí a célula vai se tornar mais alta, digamos assim, e tu vai conseguir ver que o alinhamento de topo, centro e base funciona melhor. Vou dar um exemplo aqui. Vou diminuir, tá, a minha célula e vou dar uma quebra de texto. Ó, ficou uma, tá? Então, estou alinhando pelo topo, estou alinhando pelo centro, estou alinhando pela base, tá? Ficou ruim? Não. Ficou péssimo, tá? Então, estou fazendo a mão aqui. Se você levar o mouse ali, onde tem que dar os dois cliques para fazer a adequação, clicar e mexer, você também pode mexer no tamanho da célula, tá? E você já vai vendo a largura e os pixels que ela está representando. Ó, topo, centralizado, base, tá? Se você levar o mouse em cima, ele já vai mostrar, ó, aqui é cima, meio e embaixo. É topo, centro, base, tá? Esquerda, centro, direita, tá? Então, normalmente, quando é uma quebra, normalmente a gente deixa tipo centro e centro, é meio e centralizado, né? Aí tu pensa, poxa, mas não tá legal, não é isso que eu quero. Você altera do jeito que você quiser, não tem problema. Tudo que você fez aqui você pode desfazer sabendo mexer nessas funções, tá? Orientação, recuo, avanço, isso aqui a gente utiliza mais nos gráficos, tá? Quando a gente está fazendo planilha mesmo, a gente deixa um pouco a parte gráfica de lado e foca nas fórmulas e nos detalhes que a gente precisa demonstrar, tá? Aí quando a gente precisa de gráfico, a gente pode fazer uma coisa um pouco diferente, aí a gente vai começar a utilizar as outras formatações, certo? E utilizar as orientações de texto com base nos gráficos que a gente vai estar fazendo, certo? Então, quebra automática de texto é aquilo que eu já fiz aqui. Ele pega o meu texto, faz a quebra e bota tudo na mesma célula, tá? Não deixando ele passar, tá? E também não tornando ela tão grande assim, digamos. Mesclar e centralizar.
Vamos supor que eu tenho esta área aqui, tá? E que nesta minha planilha de 4 colunas e, e 10 linhas ali, eu preciso fazer um título, tá? Então eu vou botar o meu título aqui, título da tabela. Mas peraí, ficou ruim isso aqui, já sei, eu vou fazer assim. Não, continua ruim, porque eu vou ter esta área aqui e o título vai estar lá em cima. Então o que a gente faz? A gente vai fazer com que essas 4 células de cima se tornem uma, tá? Como? Opção mesclar, tá? Mesclar, ele vai sempre fazer a junção, tá? A mesclagem dessas células, e dentro disso você vai ter as opções de centralizar, através e desfazer. Se você não preciso mais desta tabela assim, não quero mais essa parte mesclada, preciso das células de volta, você pode fazer com que ela retorne à normalidade, tá? Mesclar e centralizar é o básico. Seleciono o que eu preciso, pressiono, seleciono, pressiono, certo? Isso só funciona vertical e horizontal, tá? Se eu fizer assim, diagonal, não vai funcionar, tá? Então sempre é vertical e horizontal, certo? Aí você pensa assim, bah, não preciso mais disso aqui, beleza? Você pode desfazer mesclar células, ou você pode simplesmente clicar nela e botar em mesclar e centralizar de novo, que ele aplica e retira a aplicação, tá? Ó, posso fazer assim, ou posso ir em desfazer, tá? Para isso serve o mesclar. Agora aqui então a gente tem, eu coloquei esses números para a gente ver como vai se comportar. Não, posso estar fazendo assim, tá? Mas não, pegar o olho mesmo aqui. Como ele vai se comportar na questão geral, tá? Aqui eu tenho os atalhos já do contábil, tá? Porcentagem, o separador, certo? Aqui ele vai me dar a opção de aumentar e diminuir casas decimais, certo? Tá? E aqui eu tenho geral, onde eu vou escolher todas as outras opções e mais formatos se eu precisar. Por exemplo, aqui eu preciso de real, aqui dólar, aqui euro, tá? Vou centralizar. Então toda esta coluna, o valor contábil vai ser real, tá? Toda esta vai ser dólar e toda esta vai ser euro. Para me selecionar a coluna inteira, eu venho aqui em cima na letra que faz referência à coluna, tá? E clico nela. Você vai ver que ele fez a seleção da coluna inteira. Se for a linha inteira, você vem no número que faz referência à coluna. Não, ele pegou toda a linha, então toda a linha 8 ele vai aplicar a formatação que eu desejar. Aqui na coluna do real, toda a coluna do real vai ser aplicada qual formatação? Esta aqui, ó. Eu vou vir aqui no cantinho do contábil, tá? E aqui eu já tenho os principais, que é o real, o dólar e o euro, tá? Cliquei em real. Ó, selecionei a coluna do dólar, cliquei no dólar. Selecionei a coluna do euro, cliquei no euro. Preciso de outra unidade monetária. Eu venho aqui no canto e puxo os mais formatos contábeis, tá? E aqui dentro desses formatos, tu vai ter todos eles, ó, tá? Você escolhe, bota quantas casas decimais você quer e simplesmente faz. Aí, se você não quiser fazer por ali na questão de casas decimais, você pode fazer por aqui também, tá? Você pode retirar casas decimais, você pode colocar casas decimais, tá? O que que difere isso disso? Assim, se eu botar aqui o número 1, é uma célula com o número 1. A princípio, ele está sendo reconhecido até como texto, tá? 2, 3, 4.
Diferente daqui, se eu botar 1 aqui, ele reconhece como R$1. Ele já aplica a formatação contábil em cima disso, tá? Se eu colocar 1 aqui, ele reconhece como $1. E consecutivamente, se eu colocar 1 aqui, ele vai reconhecer como €1, tá? Isso vai ser em toda a coluna, certo? Diferente daqui. Se eu quiser que isso passe a ser reconhecido como número, eu venho aqui e faço que ele seja reconhecido como número, tá? Se eu quiser que ele seja reconhecido como fração, eu venho aqui e faço a formatação da célula como fração, tá? Deixa eu pegar o hora ali, vou botar aqui 12. Esta célula é a célula que tem que mostrar as horas para mim. Então eu posso simplesmente vir aqui, selecionar a célula e identificar como hora, tá? Se você clicar em cima dela aqui, você viu que quando eu cliquei para edição, ele já botou a data, tá? O que não é a data de agora, mas tudo bem, não tem problema. Aqui também, ó, eu preciso botar a data aqui, ó. Seleciono a célula, posso botar a data completa ou a data abreviada, certo? A parte contínua, se eu clicar na questão da data, ó, vou pegar aqui, botar a data completa, 23. Aconteceu isso. O que significa? Significa que o tamanho da minha célula não comporta o tamanho da minha informação. Isso vai acontecer também com números. Quando vocês estiverem fazendo cálculos ou alguma coisa do gênero, pode aparecer estes sustenidos ali, tá? Então você faz o que? Simplesmente dá 2 cliques aqui para ele adequar o tamanho da célula, ou faz uma quebra, tá? Neste caso, você vai ver, aqui eu vou fazer com a questão da data, tá? Mas a gente pode aplicar em números, também aplicar em outras informações. Se eu vier no canto, clicar e puxar, ele vai consecutivamente colocando as outras datas, ó. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ele já pula pro outro mês, ó, fevereiro. Já vai mudando o dia da semana, tá? Então, caso você precise utilizar uma função assim, isso funciona não só com a data, tá? Funciona com as fórmulas, funciona com as funções, praticamente são a mesma coisa, tá? Então aqui, moeda, contábil, data, hora, porcentagem. Sério, quero que essa célula aqui mostre porcentagem para mim. Quero que essa célula aqui seja inserida mais casas decimais, tá? Quero que retire casas decimais. Eu quero que seja inserido mais casas decimais, ó. Quero que seja retirado casas decimais, certo? Sem formatação nenhuma, tá? Com formatação, sem formatação. Até, por sinal, quando você vai clicando aqui em cima, ó, da célula, se você olhar lá em cima na formatação, ele já vai dizer, ó, personalizado. Significa o quê? Eu apliquei uma formatação e em cima da formatação eu inseri o meu gosto de mais ou menos casas decimais, tá? Tá personalizado, mas eu consigo identificar que se eu colocar 5 aqui, vai ser em cima da formatação que eu coloquei. Porcentagem, contábil, real, né? Dólar e euro, tá? Lembrando que tudo isso que eu estou fazendo aqui, se eu for imprimir agora, ele vai me mostrar apenas os números, apenas os textos, tá? Por quê? Apesar da célula existir, ele está reconhecendo que não tem nada além dos textos e números, tá? Eu vou apagar isso aqui, selecionei tudo e deletei. Porém, a formatação da célula, em cada célula que eu fiz aquilo, ainda se mantém, ó. Ah, mas como é que a gente apagou? Bom, nós apagamos o conteúdo da célula, mas a gente disse que essa célula aqui, ela é vermelha e a escrita
é amarelo. A gente disse que esta célula aqui é uma célula contábil de real, esta é uma de euro e esta é uma de dólar, tá? Então mesmo que eu apague o conteúdo, eu não apago a formatação, a menos que eu pegue este cara aqui, dou um limpar tudo, a menos que eu faça o que? Seleciono a área que eu quero apagar tudo, digamos assim, e venho aqui nessa borrachinha. Essa borrachinha tem a opção limpar tudo. Ele vai apagar, ele vai zerar todas as células. Ó, zerou. Quer ver? Ó, não é, não existe mais, tá? Então zerei ali as minhas células, certo? Aqui a data, ó. Pronto, tá zerado. Isso funciona para tudo? Para tudo que eu selecionei. Por exemplo, aqui em cima tá zerado, mas aqui embaixo ainda está contábil. Então onde eu selecionei e mandei ele apagar, ele apagou, tá? Agora, ó, se eu vim aqui na 90, ele está como celular contábil. Aqui na 4 ele está como geral. Clico, seleciono, limpo tudo. Voltou a ser uma interface limpa sem nenhum tipo de formatação, tá? Vamos fazer uma tabela, certo? Do A1 ao H20, certo? Posso selecionar, clicando, mantendo pressionado e arrastando, ou posso selecionar a primeira célula, pressionar Shift e ir na última célula. Ele seleciona a área também, tá? Por quê? Porque eu quero que seja feito uma tabela aqui em cima, eu quero que seja feito, que seja inserido as bordas, tá? Os estilos de bordas que eu tenho disponível e onde eu vou achar isso de forma rápida e descomplicada aqui na formatação, tá? Cliquei aqui, a gente pode botar a borda inferior, superior, esquerda, direita, sem borda. O ideal, todas as bordas, tá? Ele já pegou e já fez nossas colunas e linhas, certo? Se eu imprimir isto aqui, ele vai sair isto aqui impresso. Isso aqui não existe na questão da impressão ali, na questão física, digamos assim, tá? Existe endereço, mas não existe conteúdo. Agora que existe endereço, tá? O programa reconhece a célula e sabe que nesta célula tem borda. Então ele vai imprimir a célula e a borda, tá? O que vai distinguir uma célula da outra nesse caso. Aí aqui a gente começa com nome, valor 1, valor 2, certo? Uma vez que a gente for fazendo isso, a gente pode já aplicar a opção de centralizar em todo o topo. Aí não precisa fazer um por um, né? Sempre que eu for digitar qualquer coisa, ele já vai colocando na formatação que eu escolhi, tá? Aqui eu quero outro tipo de opção, então posso selecionar, vamos clicar e centralizar, botar o que? Total, certo? Você vai perceber que como ele não tem uma formatação numérica, ele está reconhecendo tudo como texto, tá? Se eu colocar os números, ele vai jogar para o lado direito. Se eu colocar a letra, ele vai manter do lado esquerdo, tá? Não existe formatação em cima disto aqui. É como se fosse sem formato específico, tá? Por isso que ele mostra como ABC 1, 2, 3, certo? Se eu quiser transformar em um valor numérico normal e válido, em que eu possa calcular, em que eu possa fazer uma média ou alguma coisa assim, que me dê um resultado válido na relação ali da porcentagem e tudo mais, eu vou ter que selecionar
fazer com que eles se transformem em números, tá? Ou posso botar fração, números, contábil, o que eu for necessário, tá? Isso que a gente fez agora é uma formatação básica de uma tabela, tá? Da planilha, que é só selecionar e aplicar a borda, tá? Em cima disso, ainda aqui, a gente tem estilos de linha que a gente pode adicionar, tá? Podemos escolher os estilos da linha, a cor da linha, podemos apagar a borda, desenhar uma grade de borda, desenhar a borda e podemos ter mais bordas, tá? Além do que a gente tem ali, tá? Então posso escolher contorno, interna. Aqui ele vai mostrando para mim, ó, como é que funciona. Se eu selecionar nenhuma, texto, aqui o contorno e aqui interna, tá? Então todas essas opções eu estou aplicando e ele mostra para mim como seria a questão do design final ali, tá? Não é o nosso caso. Essa parte aqui foi bem fácil, tá? Não tem erro. A parte das fórmulas, tá? As mais básicas, as mais simples são as aritméticas, certo? Deixa eu botar qualquer coisa aqui. Eu vou fazer aqui do lado de fora para vocês entenderem, tá? Toda vez que eu for iniciar uma forma, uma função, eu vou colocar o igual na frente. Por quê? Eu estou dizendo para o programa que isto vai ser início de uma função, tá? De uma forma, pode chamar como quiser. O que eu quero? Eu posso somar, que é o básico, tá? Soma. Você vai ver que no momento que eu coloco o S, ele vai me dar todas as opções de forma, de função ali, que contém o S, tá? Substituir, subtotal, soma C, soma, opa, caiu fora. Vamos de novo. Ser, tá? Então o que eu quero? Eu quero somar. Se você tem alguma dúvida, você pode clicar direto aqui, ó, soma. Quando eu fiz isso automaticamente ele me pediu, ok? Qual é o primeiro número? O primeiro número é o F4. Eu vou colocar, tá, o endereço da célula. Por quê? Porque sempre que eu alterar esta célula aqui, ele automaticamente já vai alterar o meu resultado. Beleza, mas eu posso fazer isso com o número inteiro? Sem precisar botar o endereço da célula? Claro, vamos fazer das duas formas, tá? Então, esse é o primeiro número, ponto e vírgula. Segundo número. Posso continuar? Posso, ponto e vírgula. Terceiro número. Acho que já tá bom. Só esses três, beleza. Vamos fechar os parênteses, tá? E vamos pressionar Enter, tá? Então só mostrando, ó. Igual identifica a célula como início de forma, tá? De função. Qual a função que ela vai fazer? Ela vai somar. E o que ela vai somar? Ela vai somar a célula F4, a G4 e a H4. Sempre tem que abrir o parênteses, tá? Caso você esteja digitando e não for pegar daquela forma que eu fiz, você faz o início, abre parênteses, dentro do parênteses você vai botar o que você está querendo, fecha parênteses e pressiona Enter. É 15. 15 o que? 15 é o resultado dessa soma aqui. Mas é o que? 15 reais? É 15%? É 15? Bom, vamos tornar em 15 reais. O que eu faço? Com a célula selecionada, vou aqui e clico em real. Tá? Mas mudou. Não é mais um. Agora é 20. Não tem problema. Alterou lá onde a gente fez. Ele altera direto. Tá? Opa, deu probleminha aqui. O que acontece? Muita informação para pouco espaço.
tá? 2 cliques, ele fez a adequação da célula, certo? Não, mas é dólar, não tem problema, é só questão de formatação, não vai mudar o resultado final, tá? Ah, mas agora é real e eu quero fazer com que ele some mais R$ 20 do que eu estou fazendo. Beleza, você pode vir aqui, pode escrever some, pode fazer com que ele pegue a célula que é o resultado mais 20. Será que vai dar certo? Vamos ver. Isso aí. Então, eu altero aqui? Não, ele vai pegar os resultados daqui, ó. Que você pode alterar? Você pode alterar os 20 daqui e pode alterar o endereço da célula. Não quero mais que pegue daqui, pegue de outro lugar. Você pode fazer essa alteração, tá? Ó, não é o nosso caso, mas mudou aqui, ele já muda ambas. Opa, deu problema. O que aconteceu? Tamanho da informação não diz respeito ao tamanho da célula, tá? Esta é a soma. Ah, mas então eu posso fazer 5 mais 8. Quer ver? O que aconteceu? Ele não identifica como fórmula, tá? Ele identifica como texto, tá? É apenas um texto solto ali, onde a gente tem 3 caracteres referentes a textos e números, tá? Mas se eu colocar o igual na frente, ele identifica, opa, isso não é mais texto, isso é uma função. O que ele quer? Ele quer adicionar, tá? Então, a partir disso, eu consigo fazer dessa forma. Eu faço da forma onde eu pego o valor das células. Eu posso pegar o valor das células em um valor fixo e eu posso fazer ele de forma direta. Mas todas as vezes que eu for trabalhar com essas funções ou fórmulas aritméticas ou qualquer uma, eu tenho que colocar igual na frente, tá? Senão ele não reconhece a célula como fórmula, digamos assim. Então aqui eu adicionei. Então essas 3 formas aqui a gente consegue fazer a soma, tá? Você pode escolher o que você quiser quando estiver fazendo sua planilha ali na sua tabela, tá? Além da soma, nós também temos, seguindo ainda as principais funções aritméticas, tá? A subtração, certo? Eu vou pegar aqui. Opa, cadê o meu igual? Igual. Se eu escrever sub, tá? Ele não vai me mostrar uma subtração ali. Ele vai ter as opções substituir e subtotal, tá? Se você levar o mouse em cima das funções, ele dá ali uma prévia do que ela faz, tá? Neste caso, a gente faz ele normal, abre parênteses, valor tal, menos tal, fecha parênteses, e ele me demonstra que eu estou querendo saber. Por que eu não coloco subtração na frente? Bom, não existe ali a fórmula sub relacionada à subtração. Assim como não vai ter a certo? Então, assim como não vai ter a div relacionada à divisão. Então, essa é a forma que a gente faz para fazer a subtração em cima do que a gente está desejando, tá? Funciona com as outras formas? Funciona. Igual, abre parênteses, eu quero este valor menos 50, certo? Mesma coisa que de cima. Peguei o valor que ele está pegando de 3 células e estou diminuindo o valor fixo, tá?
Então sempre que mudarem aqui, sempre que ela de cima, sempre que mudarem aqui, ele vai mudar lá. Claro que vai seguindo, né? Você pode ver, é o F5 menos o G5 menos o H5. Então, se os meus valores à direita, digamos assim, forem maiores que o meu valor inicial, claro que vai ficar um valor negativo, né? Tá? Mas não vem o caso agora. Isso é questão da aritmética mesmo. E aqui já é aquilo que a gente falou. Isso 8 menos 4 também vai funcionar normalmente, desde que tenha igual na frente, tá? Vamos à multiplicação. Esse aqui tem, ó, igual multi, tá? Posso pegar aqui esse, dois pontos, esse, dois pontos, esse, fecho, ele faz a multiplicação. Se eu alterar aqui, ele vai alterar ali, tá? Mesma coisa, igual multi, posso pegar o valor que é o resultado das três e ainda pedir para multiplicar por 2 diretamente assim. Uso asterisco, quero que ele multiplique por 2, tá? Fecho e vai me apresentar de acordo com o que eu estou pedindo. Também posso fazer da forma corrida, tá? 9 vezes 8, desde que tenha igual na frente, tá? A divisão, ó, igual div não vai ter, tá? Se eu fizer isso, 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 ele não reconhece. Por quê? Não existe essa questão, essa função aqui div relacionada a dividir, tá? Então, da mesma forma que o subtrair aqui, eu estou usando a expressão dele, eu vou usar também na questão do dividir, tá? Só igual célula, ponto e vírgula, célula, ponto e vírgula, célula, tá? Então, aqui é igual, igual célula barra célula barra célula. Estou dividindo isso aqui, representação do dividir, tá? Eu sempre, às vezes eu faço corrido ali, esqueci de abrir os parênteses, tá? Tô abrindo e fechando, pronto. Também funciona de outra forma, igual este resultado eu quero que seja sempre dividido por 2. Cliquei ali sem querer, pessoal. Por 2. Ou o básico igual 12 dividido por 3. Certo? Mudou aqui, muda ali. Agora, eu posso somar tudo isso aqui? Pode. Como? Da seguinte forma: igual soma. Você pode selecionar tudo, ele já coloca dentro dos parênteses e você tem o resultado. Sempre que mudar qualquer um deles, ele vai mudar em todos, tá?
Considerações, certo? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Tá? As fórmulas básicas aritméticas a gente vai trabalhar aqui em cima. Partindo daí a gente vai para o C, tá? A gente vai para a média também. Por exemplo, tá? A questão da autossoma aqui é como se fosse isso que eu fiz aqui, ó. Se eu quiser saber todo o resultado que tem nesta faixa contínua vertical, eu seleciono todos e clico em autossoma. No final ele me apresenta a soma, tá? Ou se eu quiser saber a média, eu clico em todos e média, tá? Ou se eu quiser saber, deixa eu pegar outra opção aqui, ó, a máxima ou a mínima ou qualquer função. Isso aqui é o automático, tá? Então essas funções são automáticas. Ela funciona tanto na seleção vertical quanto na horizontal, ó, tá? Tanto na vertical quanto na horizontal, sem erro. Ponto e vírgula eu utilizo quando eu quero somar ou quando eu quero fazer operações entre células, tá? Tipo A1, B2, B3, C4. Então ele vai pegar células com endereços diferenciados distintos, certo? Agora, se é corrida vertical ou horizontal, você usa os dois pontos. Por exemplo, soma, tá? Por exemplo, soma, vou pegar aqui o H, ó, H4, dois pontos, H12. Vocês viram que diferente de clicar lá em cima, onde eu estava fazendo com o mouse, eu próprio digitei. Também vai funcionar, tá? Lembrando que cada célula é um endereço, então se eu estou endereçando o H4 e o H12, ele já mostra aqui para mim um sublinhado da onde estou pegando o meu cálculo e é feito assim. Agora eu posso colocar H4, ponto e vírgula H5, H6, H7, sim, posso. O que vai mudar? Nada. Na verdade vai ser mais trabalhoso, tá? Então, quando é corrido vertical ou horizontal, uso dois pontos. Quando não é e são distintas, aí tu usa o ponto e vírgula. Tanto faz se é para adição, se é para subtração, multiplicação e divisão, tá? Isso é fato. Ponto e vírgula, células distintas, dois pontos, células corridas, digamos assim, vertical ou horizontal, tá? Vou apagar aqui, apaguei, mas ainda mantém a formatação. Com ele selecionado, aqui no cantinho e limpar tudo, certo? Agora vai a questão da média ali, ó. Ah, nós temos a nota na primeira prova ele tirou 9, na segunda 5, na terceira 8 e na última 8 de novo. Como a gente vai fazer isso? A gente pode deixar a questão do numérico assim mesmo e pode fazer uma média, usando a autossoma mesmo, ó. Seleciona tudo, vem aqui, média. Com a média dessas quatro notas, 7,5 valor total. Aí você vai perguntar, tá, mas é a função da média? Bom, a função da média é essa aqui, tá? É importante que eu coloque o acento. Se eu não colocar o acento, ele não me puxa a média, tá? Se eu coloco o acento, ó, a primeira opção ali é a média. Pessoal, é muito fácil, é como se fosse somar mesmo, tá? Ou como se fosse fazer qualquer outra coisa. Você coloca o nome da função que você quer e você vai colocar em cima de quais células você quer aplicar essa função. Eu posso clicar e arrastar com o botão esquerdo pressionado. Aí ele fez o que eu já disse, ó, dois pontos. No vertical ele está pegando todas as quatro linhas, tá? Fecho com parênteses e ele me deu a média. Altero aqui, ele vai alterar lá, tá? Não tem erro.
questão da máxima também. Aí em cima da média a gente vai ver se ele passou de ano ou se ele não passou de ano, tá? Mas é ruim ficar indo um por um, tá? Você pode fazer isso em uma célula e replicar para as outras, tá? Como? Utilizando o que a gente chama de função C, certo? Então, igual C, abre parênteses, teste lógico. Teste lógico é o que ele vai pegar para fazer a comparação, tá? O que é comparação? É o meu resultado. J10 é o resultado das 4 notas do aluno, é o que ele vai comparar para fazer o meu teste lógico. Então, se o resultado, que é J10, for maior que 70, o que vai acontecer? Ponto e vírgula, abro aspas, aprovado. Opa, entrou um que ali no lugar. Eita, lasqueira. Aprovado. Certo? Fecho aspas. Ponto e vírgula. Se não, abro aspas. Reprovado. Fecho parênteses. E pá. Deixa eu centralizar isso aqui. Então, a princípio, este aluno está aprovado. Com a formatação condicional, com a formatação de células, depois a gente pode fazer que fique vermelho, que fique amarelo, que fique da cor que eu quiser, à medida que eu escolher a minha formatação, tá? Agora vamos testar. Vamos botar tudo 50 aqui. Ó, já reprovou. Ficou abaixo de 70, está reprovado. Mas dele fez mais uma recuperação aqui. Vamos botar 89. Não mudou. Por quê? Porque aqui no meu resultado ele está pegando só dessas aqui. Então a gente faz o quê? A gente muda ponto e vírgula e a célula da recuperação. Aprovado. Você viu que aqui a gente fez duas opções distintas, tá? A primeira é somar continuamente da J6 a J9 e depois pular e somar só a J12. Ó, reprovou de novo. Certo? Não tem erro. É muito fácil. Ela mesmo já diz o que faz. Então, só recapitulando, igual soma. Soma, tá? Igual, abre parênteses, esse menos, sei lá, 50. Aí eu vou multiplicar esse por 2, tá? Números aleatórios. E vou dividir este por 3. Então, sempre que os valores alteram na origem, eles alteram nas fórmulas, tá? Isso são só números aleatórios que eu joguei aqui em cima para a gente conseguir identificar como funcionam as tabelas, como funcionam as formatações básicas e as 4 funções aritméticas com uma função C ali e uma função de média, tá? Então lembrando, bom pessoal, aqui então só lembrando o CO, tenho que ter um valor de referência, tenho que falar, tá, se ele for maior ou igual ao que, certo? Aprovado ou reprovado, verdadeiro ou falso, tá? Sempre com os parênteses, senão ele não demonstra nada. Eu vou encerrar por aqui. Já fechou em 1 hora praticamente essa aqui, tá? Peço para você curtir, para você se inscrever, para você compartilhar. Se der, dá uma força no Apoia-se, tá? No próximo vídeo
a gente vai fazer a parte da inserção, tá? A gente vai ver todas essas partes de gráficos, de tabelas dinâmicas, de imagens, linhas, colunas, segmentações, tá? Hiperlinks, textos, símbolos, então toda essa parte de inserir objetos dentro da nossa planilha, tá? Também vou fazer um com as principais fórmulas, tá? E as mais difíceis de conseguir fazer com que funcione, porque muitas vezes, que nem aqui a fórmula C, parece que é muito fácil, mas aqui ele só diz assim, ó, teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Então meu teste lógico, tá? Ele não fala o que mais precisa ser feito. Vou botar 70, tá? Ponto e vírgula. Aí a pessoa muitas vezes vai lá e escreve direto. Ponto e vírgula. Pelo jeito que tá aqui, era para funcionar. Ó. Não funcionou por quê? Por causa disso. Aí a pessoa, em vez de colocar aspas, coloca hífen, né? Isso aí. É o sono. Deixa eu substituir os meus hífens ali por aspas. Aprova, reprova. Tá. Então, ele é muito autoexplicativo, mas é o detalhe que ocorre o erro. Tá? Não diz que tem que colocar aspas. Aí o pessoal muitas vezes acha que tem que colocar chaves, porque ele mostra chaves, sabe? Daí, opa, não deu. Mas por que não deu se ali na fórmula estava dizendo assim dessa forma, tá? É o detalhe, a gente vai ficar no detalhe e vai seguir em frente, tá? Tenham todos uma boa semana. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, chama o pessoal para prestigiar o canal, certo? E se der, dá uma força no apoia-se, tá? Tenham todos uma boa semana e até o próximo vídeo.